Muito bem, então, todos muito bem-vindos. 4 de maio, nossa aula de ateliê de arquitetura de interiores. Hoje a aula é a orientação dos trabalhos, vocês devem estar lançando os layouts, e eu resgatei, então, esse material que nós vamos olhar juntos, um material que alguns de vocês já podem ter assistido na ocasião no Ateliê 4, mas, sem dúvida, a gente sempre é bom retomar aí alguns temas. Então, o layout, né, ele no projeto de arquitetura é de importância fundamental, e aqui a disciplina de arquitetura de interiores, então, onde se dá uma ênfase maior ainda para a questão da configuração espacial. A gente tem levado também esse tema para todas as disciplinas de projeto, né? Independente do tema, a configuração do espaço, a distribuição dos ambientes, ela é muito importante para nos ajudar, né, nas definições da arquitetura. Tá? Então, é configuração espacial, estamos pensando no uso, na função de cada ambiente, na circulação, posição, dimensão de móveis, equipamentos e objetos. Então, temos que buscar uma distribuição equilibrada. O que a gente observa é que nos primeiros lançamentos de layout, a tendência é existirem espaços onde está sobrando metragem e outros apertados. Então, é este equilíbrio que até nas orientações, vocês vão ver que a gente olha juntos e chama atenção. Então, realmente pensar no uso, na função, na posição, na dimensão. Então, as medidas dos móveis e dos equipamentos são fundamentais. Na nossa disciplina, é um olhar com lupa, é um registro permanente, constante dessas informações todas de medidas. Tá? Também, claro, no layout, para a arquitetura de interiores, já vem dados as questões de iluminação e ventilação. Eventualmente, a gente faz alguma subdivisão, que aí pode ter que resolver essas questões aí de portas, de janelas, e sabemos que em arquitetura de interiores, a princípio, a gente não vai trabalhar com alteração de fachada. No caso de reforma de apartamento, claro que quando é uma residência, é bem usual o arquiteto que trabalha com interiores pode vir a sugerir ampliações, demolições, mudança de local de aberturas, inclusive externas, em residências unifamiliares. Em edifícios, tem uma regra que diz que a gente não altera a fachada. Então, sempre layout no projeto arquitetônico se refere à organização interna dos ambientes, já falamos em funcionalidade, conforto, bem-estar. Temos esse semestre um foco grande no nosso usuário. Então, como é que vocês vão fazer para otimizar espaços, os fluxos? Imaginem assim, ó, otimização dos espaços e dos fluxos das pessoas. Vocês vão ter que imaginar as pessoas usando aquele espaço. Tem que criar historinhas, cada um vai ter que criar algumas histórias. Que, ó, como a pessoa chega, por onde ela entra, e aí se ela vai direto para a cozinha ou ela vai para o dormitório, pensar nas rotinas, né, durante a semana, acorda, toma banho, toma café, já sai para trabalhar, chega de noite, quer assistir televisão. É interessante porque o tempo todo a gente faz, é um exercício de pensar nas rotinas das pessoas. E, claro, sabemos também, né, que quando a gente faz o layout, é a partir dele que vão se elaborar os demais projetos. Imaginem, por exemplo, distribuição de tomadas. Tem tudo a ver com o layout, com a necessidade de uso de equipamentos, com a necessidade de ligar um abajur. Em áreas de cozinha, tomadas tem tudo a ver com a funcionalidade, com os elétricos, os equipamentos que vão ser usados ali, as respectivas posições, potências, dimensionamentos. Interruptores. Interruptor é algo que tem que estar muito prático, muito acessível ao entrarmos no ambiente. E quando a gente se desloca no ambiente, a gente entra, acende uma luz, se desloca, e a gente não tem que voltar para apagar essa luz. A gente tem que apagá-la mais adiante.
Então, de novo, é sempre uma simulação do uso das pessoas circulando. A gente tem que dar vida para os projetos, imaginar as pessoas, todos os usuários com as suas rotinas. Tá? Então, o layout ele é fundamental. Esse material que é do Ateliê 4, ele ainda tem uma necessidade maior de chamar a atenção dos alunos, porque muitas vezes o aluno está mais preocupado em atender questões de legislação, é um semestre onde a gente entra forte com o plano diretor, mas não se pode deixar de lado o layout, porque a configuração desse espaço vai ser definida, né, em função do dimensionamento adequado, do mobiliário que vai estar sendo proposto, os afastamentos às circulações. E aí, a gente tem que saber decore salteado. Essa expressão ainda é da época de vocês? Decore salteado. Quer dizer, saber na ponta da língua. Também é da época de vocês? Decore salteado na ponta. E na ponta da língua. Por isso que eu digo, treina na mão, treina no bolso. E qualquer coisa vocês vão medir, tirar as medidas. Treinar o olho. Lá no escritório, acho que eu já contei para vocês, as gurias, né, dizem que eu tenho uma trena dentro do olho. Eu adoro olhar e antes de medir eu já digo, isso tem tanto. É quase, virou uma brincadeira lá no escritório. E aí fica assim, meio uma guerrinha. Ah, errou! Bah, quando eu erro, aí eu sofro. Mas é difícil, eu tenho uma trena dentro do olho. Mas isso aí é prática, é treinamento. Eu acredito que, ao saber decore salteado os tamanhos, isso nos dá mais liberdade para projetar. A gente fica mais solto para projetar à medida em que a gente, né, domina essas questões. Então, aí talvez esteja pequenininho para vocês, esse material que eu estou projetando, acreditem, é da minha época de faculdade. Meus professores de faculdade entregaram, eu tinha tudo guardado, já faz anos que eu montei esse material, mas eu tenho ainda guardado. E foi numa aula, né? Isso aí, claro, ele estava impresso, vocês devem estar identificando. É uma folha de papel, é um desenho à mão, cotas à mão, não tem CAD aí. Nós estamos falando aí provavelmente de 96, mais ou menos, 1996. Mas isso aí não muda. Essa noção, a gente estava trabalhando aí as configurações de salas de apartamentos pequenos, compactos e tamanhos padrão. Então, existe sofá de tudo que é tamanho. Isso é verdade. Mas, quando a gente está lançando um layout, inicialmente, a gente pode ter como referência um sofá de 3 lugares, 2 metros por 80, um sofá de 2 lugares, 1,5 por 80, poltronas 80 por 80, uma mesa de jantar mínima para 4 pessoas, 1,30 por 80, as cadeiras 50 por 50. Então, isso aí vai nos permitir desenhar corretamente. Claro que eu sei que nos softwares os blocos estão prontos, mas olha aqui, ó, se vocês não souberem a medida correta, corre o risco até de fazer algumas gafes, que seria usar o mobiliário, usar o bloco no tamanho errado. Então, os blocos genéricos, tá? Podem ser de qualquer tamanho, mas tem que conferir, senão a gente vai dar uma informação errada para o nosso cliente do que cabe ali naquele espaço. E os blocos de peças de design, aquelas peças todas que vocês estudaram no exercício 1, eles também vale a pena conferir. Eu já me deparei com situações onde o bloco tinha sido feito com equívoco de medidas. E aí a gente especifica isso num projeto, desenha e mostra que cabe. E aí quando o cliente compra a peça e a peça chega, não cabe. É muito chato esse tipo de situação. Então, o tempo todo, essa questão das medidas é algo que a gente tem que prestar atenção. Então, aqui eu trago para vocês, até hoje, né? Foi um material que eu usei quando eu era aluna e nunca mais me esqueci, mostrando configurações, as medidas mínimas, a importância de ter alguns espaços de circulação bem demarcados. Aqui mais alguns croquis, né? Bem aquela ideia do croquis, quando a gente está pensando ainda, né? E esse tipo de croquis nos ajuda muito a
associar com a visão espacial do local mesmo, né? A experiência de estar no local. Então, tirar essas medidas, ter essas noções de que circulação mínima de 60, mas até, quem sabe, dá para fazer de 50 em um dos lados, alturas, altura de assento, de mesas. Tá? Então, ó, ali, sofazinhos, sofás maiores, cadeiras e poltronas. Sabendo também que sempre é interessante configurar os espaços em L ou em U. Por quê? Para a gente conversar, para a gente se olhar, para a gente olhar uma televisão. Né? Ninguém quer sentar todo mundo enfileirado, olhando todo mundo para frente, e para conversar vai ficar de pescoço duro, porque tem que ficar olhando para o lado. Então, essa configuração ela vai ser importante, dosando com a circulação. Falando em circulação, esse outro material, esses croquis à mão também, né? Já é um material mais antigo, mas ele é muito didático, me parece, porque mostra, né, as possibilidades onde acontece circulação. Quanto mais portas no ambiente, mais difícil de configurá-lo. E alguns cruzamentos vão ser inevitáveis. Então, atentem para isso, e é aquela história, imaginem as pessoas usando esse espaço. Quando o espaço estiver sendo usado por uma pessoa, por duas, quando ele estiver cheio, ou quando ele for só local de passagem, de circulação. Tá? Então, a gente costuma dizer, pode ter uma organização mais linear, pode ter diversas configurações, e prestem atenção na preservação das circulações livres. Jantar. O espaço, né, de cada um, mais um espaço na ponta. Percebem? Esse espaço vai ter uma pessoa sentada na cabeceira e a outra ao longo da mesa, mas próximo. Esse dimensionamento se atenta para que as pessoas não fiquem se batendo as pernas. Às vezes não adianta dimensionamento, né? Eu tenho pernas inquietas. Agora a gente quase não vai em restaurante, mas quando eu vou em restaurante com meu marido, com um casal de amigos, meu marido já avisa quem senta na minha frente, ó, não te assusta se ela te chutar. Minhas pernas estão sempre inquietas. Mas então, brincando um pouco, mas é isso, dimensionamento a gente faz. Interessante também, né, o dimensionamento na hora de querer adaptar um suplá, um jogo americano. Atualmente, eu tenho na minha mesa, na minha sala de jantar, uma mesa tulipa da Sarinen, porque eu sou apaixonada, então, há uns anos atrás eu comprei. Adivinha o que aconteceu? Todos os meus joguinhos americanos retangulares dançaram. Eles ficam horríveis na mesa Sarinen, porque como ela é oval, a geometria do jogo americano não dá certo. Daí eu percebi, isso eu nunca tinha parado para pensar. E pode ser um detalhe, mas eventualmente a gente tem que se dar conta disso. Para o cliente isso pode ser um detalhe importante. Para mim, o mais importante era ter uma mesa tulipa. Então, eu descartei meus jogos americanos quadradinhos e comprei redondos. Fica super bom. Mas é algo que eu já alerto, e eu tenho clientes que já quiseram botar a Sarinen e não tinham se dado conta disso. Então, aqui a gente tem mesas quadradas, redondas, retangulares, as ovais. Então, desenhar as medidas corretamente. No layout, a gente desenha sempre as cadeiras como se as pessoas estivessem sentadas. Então, a gente não desenha as cadeiras para dentro das mesas. A gente desenha as cadeiras alinhadas, que é a posição que a gente usa quando sentados, e aí a gente tem que estimar o espaço em volta da mesa. E também sabemos que às vezes não adianta, a gente não vai conseguir ter uma circulação perfeita em volta de toda a mesa. Daí, nesses casos, às vezes a gente prioriza um lado. Tá? Então, isso tudo aí tem uma flexibilidade, mas não quer dizer que tem que se ter a mesma medida. Esse exemplo bem no centro da tela, eu acho que ele é um bom exemplo para isso. Aonde tem só uma pessoa sentada, 80 é suficiente, afastado da parede. Agora, aonde se quer passar, o 1,10 vai se fazer necessário. Tá? Então, são questões aí, a gente tem que estar atento. Cozinha, ó, mais uma vez, material aí da minha época de faculdade, umas cozinhas enxutas, a gente costuma dizer. O ideal da cozinha é ter fita dupla. O
que quer dizer? Um corredor no meio, uma bancada de um lado e do outro lado, nem que seja uma bancadinha mais estreita. Se aproveita melhor o espaço do que um corredor e uma parede. E aí, somente uma bancada. Mas, enfim, aqui tem diversas opções de cozinha, de área de serviço. Vai ter uma aula de detalhamento que a gente fala bastante sobre o projeto de cozinha. Tem uma particularidade, que é a relação pia, fogão, geladeira. Existe, né, um triângulo, a gente forma, isso aí é um clássico, é uma regrinha para projeto de cozinha, sempre dentro do possível. Deixa eu ver se o meu annotate eu uso aqui, que seja legal até de mostrar. Ó, a gente faz essa triangulação sempre que possível. Sempre também pensando em lugares para apoiar, né, próximos. Então, algumas situações, isso é o ideal, vamos dizer. Por quê? Evitar botar o fogão do lado da geladeira e, ao mesmo tempo, deixar esses espaços entre um equipamento e outro. Então, eu tiro da geladeira, eu lavo, eu cozinho, eu sirvo. Então, cozinha tem essa questão. Esse é um primeiro raciocínio muito simplificado por se tratar de cozinhas residenciais. Esse raciocínio ele vai muito além quando a gente está falando de cozinhas industriais, comerciais, bares, restaurantes. Essa aula que eu estou dando na pós é sobre projeto de restaurantes e bistrôs. Nossa, quanto material legal que eu tenho. E até falei para a Leila, Leila, semestre que vem nós vamos ter que fazer um projeto de um restaurante em interiores. Porque eu estou com muito material bom. Mas é muito interessante, é todo um cuidado que tem que se ter para que funcione corretamente, questões de segurança, de funcionalidade. E nos projetos de cozinha, fundamental criar uma planilha, uma tabela com os nomes dos equipamentos e as dimensões corretas. Vamos fazer esse exercício aqui na disciplina também. Vocês vão entrar no site do Ponto Frio, do Magazine Luiza, ou das próprias marcas, Brastemp ou outras marcas importadas que tem também aqui no Sul para vender, e vão escolher. Hein? É o semestre dos sonhos, hein? Vão escolher o fogão que vocês acharem mais bacana, o cooktop, os fornos, pode ter torre de fornos, coifas, geladeiras. Então, vocês vão escolher de verdade os equipamentos. Nós não vamos... Aqui são medidas estimadas nessa lâmina, né? A gente diz, um fogão de 4 bocas, ele é 60 por 60. Mas para o nosso... Isso é para... No lançamento, a gente faz assim, para não ficar tão amarrado nas medidas. Mas depois, em seguida, em arquitetura de interiores, detalhamento, a gente vai escolher o modelo, a marca, a voltagem, tudo certinho. Tá? Geladeira. Então, tudo isso aí vale a pena, uma tabelinha dos equipamentos. Aí aqui, de novo, falando um pouco aqui, umas cozinhas um pouquinho mais elaboradas, às vezes é cozinha com ilha, se busca também aproveitar bem o espaço ali da iluminação, junto da janela. Então, tem N situações aí que a gente poderia analisar, todas têm vantagens e desvantagens. É esse diálogo do que é melhor para quem vai usar a cozinha. E aí algumas regrinhas, como aquela que eu falei, do espaço geladeira, pia e fogão, isso a gente tenta botar em prática também. Dormitórios, da mesma forma, no mínimo, vocês têm que saber as medidas para esse lançamento inicial. O que não tem sentido num trabalho de interiores? Desenhar mobília de tamanho errado. Isso detona com o nosso layout. A gente vai dizer que cabe, no fim não cabe, e então vamos ficar atentos. Há tamanhos padrão de cama de casal, cama de solteiro. Isso tem muito a ver com o tamanho. Por que a gente tem tamanhos padrão de cama? Cris, vamos fazer o tamanho de cama que a gente quiser. Tudo bem, mas aí onde é que vai comprar o jogo de lençóis? Não é sob medida. Quando tu compra o jogo de cama, tu tem o tamanho normal de cama de casal, que na realidade ela é 1,40 por 1,90. Isso é o tamanho do colchão normal. Tem a cama queen, tudo roupa de cama se pede. Eu quero queen. 1,60
por entre 1,90 e 2, a medida do colchão, e tem a King, 1,80 por 2. E ainda não é tão usual, mas tem também lençóis, cama 2 por 2. Então, não, a princípio até pode ter um cliente que diz, não, eu quero uma cama tamanho especial. Tudo bem, vai mandar fazer o colchão especial, não é em qualquer loja que vai encontrar, e vai ter que fazer as roupas de cama especiais. Tudo é possível. O que não é legal é a gente propor algo fora do padrão e não avisar para a pessoa que depois ela vai ter que comprar tudo especial. Entenderam esse meu ponto de vista? Então, isso é apenas um exemplo falando de dormitório. O elemento assim que mais a gente tem que atentar para as dimensões é a cama. Aí depois aqui, mais algumas possibilidades, estudos de posição, levar em consideração sempre os acessos, a porta, a janela, se tem ou não tem televisão, é uma pergunta importante para poder posicionar, tá? Banheiros da mesma forma. Claro que ali vocês já têm os banheiros, alguns banheiros já estão prontos, mas muitos de vocês estão alterando. Essa lâmina que eu estou mostrando, também lá na minha época de faculdade, são banheiros padrão e tamanhos mínimos. Então, vale a pena uma pesquisa para banheiros também que sejam maiores do que os tamanhos padrão. Bom, só que daí, se ele é maior, eu vou fazer uma configuração mais bacana, eu vou botar banheira, isso tudo aí faz parte do exercício. Quem for ter banheira, entra nos sites dos fornecedores, escolhe modelo. A gente não inventa tamanho de banheira, a gente escolhe dentro do catálogo o que existe. E aí ali a gente vai ver as medidas, a altura, as exigências técnicas, como é que a gente estrutura, como é que é a fixação, como é que são as instalações. A arquitetura de interiores é isto. É um contato muito direto com as dimensões e com os fornecedores. Aqui mais alguns diagramas e né, o que é importante também ter na ponta da língua. Uma bacia sanitária é 40 por 60, ponto. Do lado da bacia sanitária, o correto é ficar 20 de cada lado. Até é aceitável 15, quando não é parede, entre a bacia sanitária e o box do chuveiro, entre a bacia sanitária e o lavatório. É aceitável 15, jamais menos do que isso. Senão a pessoa não consegue sentar, não consegue abrir os braços, não consegue ter mobilidade. Então, essas questões do uso nos compete estarmos atentos. Aqui mais alguns layouts. Depois eu boto lá, não sei se alguém aqui assistiu essa apresentação no Ateliê 4 comigo? Eu fiz com a senhora, mas eu não lembro dela. Ah, tu vê. Eu não cheguei a assistir. Pois é, não sei se já tinha separado as turmas nessa ocasião, não sei. Mas, enfim, foi 2020/1. Semestre passado eu não estava no Ateliê 4, então isso foi em 2020/1. Tá? Então, aí depois vocês podem olhar, tem uma série aí de exemplos. Nessa aula, a gente aproveita também para falar de escadas de mezaninos, não é o nosso caso aqui, mas tem tudo a ver com layout. E depois, agora eu vou passar rapidamente, porque no Ateliê 4, a gente tinha também a preocupação de mostrar uma série de empreendimentos para dar muitas ideias aí para o pessoal de como que eles poderiam configurar os apartamentos, né? Que é um edifício de apartamentos, é o projeto. Então, depois eu disponibilizo, mas aqui eu vou passar rapidamente. A gente intercalou algumas plantas com imagens de ambientação dos espaços, das áreas comuns. Acho que aqui tem também algumas ideias legais que a gente pode usar no projeto, né? De tratamento das superfícies, paredes, a importância de projetar em 3D. Essas imagens mostram que o layout, ele influencia no piso, na parede, no teto, nos pendentes. A posição de uma luminária pendente é absolutamente definida pelo layout. Então, se a gente olhar essas perspectivas dentro do ângulo da arquitetura de interiores, a gente tem que prestar atenção em piso, paredes, forros e instalações.
Tá? Então, acho que tem aí bons exemplos também. E uso de cores, materiais, texturas, revestimentos. Então, assim, para mostrar, né? E também eu acho que são muito exemplares quando a gente fala assim de ter o conceito do espaço, né? Então, a sala de jogos que tem essa coisa mais lúdica ou de cores, ou tendo a mesa de sinuca como centralidade, a outra sala de jogos que tem lá o Fla-Flu, a mesa de ping-pong, na parede adesivaram lá uns desenhos linkando com alguma coisa de jogos eletrônicos. Assim como a gente tem que saber tamanhos padrão de sofás no primeiro lançamento, aqui nessa lâmina a gente tem sofás tipo ilha, que mostra nessa imagem inferior aqui à esquerda, que é no centro do ambiente, e aí não tem costas, né? Um sofá sem costas, é um pufão, ou quando também é possível fazer sob medida esses sofás encostados, né, numa lateral, como a gente vê naquela imagem superior ali à esquerda também. Eu me lembro que em Ateliê 4 a gente gosta muito de mostrar essas imagens para romper um pouco com aquela ideia de que lavanderia é junto da cozinha, ou é um espaço que a pessoa vai lá e que só uma funcionária usa. Não, aqui era bem essa ideia de que a lavanderia é onde tu senta e pode ler um livro, esperando ficar pronto ali a tua roupa, ou que tu leva o teu pet. Então, acho que tem aí são conceitos muito atuais, isso aí já está se fazendo, né? Não deveria mais ser novidade, mas sempre é bom oxigenar as ideias. Essa lâmina tem uns espaços legais de como utilizar terraços e fazer jardins externos, mesmo quando não se tem visuais para explorar. Então, né, trabalhar de novo as paredes, as pérgolas. Enfim, aqui tudo são exemplos. Vou passar mais rapidamente, era bem assim o tema do nosso exercício lá, e eu trouxe para a gente retomar aí esse assunto. Todos os empreendimentos têm os links, não sei até se ainda estão no ar, mas acho que vale vocês olharem. E nessa aula, foi uma aula que eu aproveitei, o semestre de 2020/1, a gente os alunos coletaram material valioso junto com a Smart Acadêmico, e estudaram empreendimentos desse escritório de arquitetura, que faz também incorporação de prédios aqui em Porto Alegre. Então, no fim, eu vi que estava nesse material e deixei. Quem não conhece, vale a pena. Esses projetos da Smart, aqui estão os projetos, mas já são todos executados. Né? Então, aqui os empreendimentos, e depois a gente chegava aí nas plantas mobiliadas, e aí sim tem um certo arrojo nesses layouts. Tem piano de cauda, né, que a gente pode observar na sala. Tem no dormitório do casal uma cama que não está encostada na parede. Observem que interessante, na parte inferior da planta, embaixo ali da escada, do núcleo de circulação vertical, é um dormitório, é possível que deixa livre a circulação entre sala, cozinha e banheiro, e a cama não fica encostada em parede. Então, esse tipo assim de alternativa vocês podem explorar também, é super legal. E aí tem mais de uma opção. E na época os alunos, eles forneceram esse material para os alunos, eu acabei compilando aí num PowerPoint. Aqui, claro, dentro da ideia de mostrar a ambientação também é legal, né? Porque a gente usa muito o 3D, mas a planta é um elemento importante para mostrar o aproveitamento do espaço. E quanto mais ela tiver, a gente chama de planta baixa ambientada, vocês chegam a aprender, né, ou humanizada, às vezes chamam de humanizada, que é onde as pessoas conseguem, assim, começar a imaginar materiais, cores, texturas. Aqui outra opção. Então, são várias alternativas aí de layout, tudo isso aqui é material do Smart Acadêmico que eu compilei para a gente relembrar.
Esse material foi estudado no início do semestre. E além disso, nesse material tinha muita informação também sobre garagens, que no nosso caso aqui, núcleo de circulação vertical. Bom, e aí, claro, eu até fiz uma brincadeira na época de alguns erros, mas não vamos também perder muito tempo, mas vou dizer para vocês, é uma dificuldade que os alunos no ateliê 4 têm, e a gente, como professor, até se assusta, né? Porque como que são as casas das pessoas? Como que é a casa desse aluno, a circulação, os dimensionamentos? Porque a gente também tem que usar da nossa experiência. Uma época eu sempre sugeria, acho valioso visitar apartamentos decorados. Agora tá, tudo na pandemia é mais difícil. Mas quando puderem, é uma prática interessante. Porque aí a gente vai ver soluções atuais, boas ideias, né? Enfim, aí aqui foi mais uma brincadeira naquele semestre, tá? Dessa parte eu lembro, professora. Não, então, isso aí tu fez 2019/2 comigo, então. Nós estamos em 2021. Não, acho que foi ano passado, porque eu tô no 6, 5, Foi 4. 2020/1, Paola. A gente fez juntas. Isso, então foi /1. Obrigada. Bom. Então não sei, tu vê, só te chamou atenção essa parte? E, professora, isso eu lembro até do Pedro apontando os erros para a senhora ver. Isso daí eu lembro bem. Que gostei de saber disso, tá ótimo. Bom, e a bibliografia tá aqui, né, dos livros consultados. Ele, ó, Croquis da Disciplina, Projeto 2, Faculdade de Arquitetura da URGS, 1995. Aqueles que eu falei que era da minha época de faculdade já são jurássicos quase, meu Deus. Bom, então tá, era assim, para a gente relembrar. E Carol, que está por aí, que quer orientar, podemos começar. Não sei se vocês viram que eu já divulguei os conceitos, não muda, eu botei hoje de manhã. Então, se não viram ainda, está lá. Me ouvi? Tá me ouvindo? Oi, Carol, pode. E eu também atualizei, acho que é tu que tinha ficado sem conceito do exercício 1, 2 e 3, já atualizei. Tá. Não, então tá, vou começar apresentando então. Tá bom. Começar desde o início, porque eu não fiz desde a primeira entrega, né? Professora, já começo falando que eu sou péssima para criar nomes, então eu me inspirei na série, né? Todo mundo conhece. Daí eu não sei se quer que eu leia para ti o textinho ou eu pulo essa parte. Quero que leia. Ai, meu Deus. Deixa em primeiro antes, só um pouquinho, Carol. Um parênteses aqui. Quem for mostrar projeto para assessorar, bote o nome ali no chat, porque daí eu vou controlando o tempo. Eu tenho sempre o meu interesse é atender todos, mas se a gente não tiver muitos interessados em orientar, nós vamos demorar mais no trabalho da Carol. Tá? Temos tempo, vamos aproveitar aí. Mas se alguém mais for mostrar, coloque ali no chat que a gente vai. Carol, tu parou de compartilhar de propósito ou deu tilt aí? Não, sim, eu vou apresentar pelo Canva, que é melhor para mim. Legal. Esse é aquele How I Met Your Mother? Isso. Tá. Tá, então, apartamento Nova York. Então, Ted Mosby, o arquiteto, melhor arquiteto de Nova York, segundo ele, finalmente encontrou o amor de sua vida. Agora ele se jogou de cabeça e já decidiram morar juntos e tudo. O que ele não esperava era receber a melhor proposta de emprego de sua vida, trabalhar para uma empresa no Brasil, na qual irá trabalhar Ótima história. Tá ótima, que não é bom inventar história, tá ótima a tua história. Na qual ele irá trabalhar de modo híbrido. Apesar disso, o Ted já fez alguns amigos e espera receber visitas de sua família de Nova York quando a pandemia passar. Muito bem. Deixa aí bem claro. Tracy McConnell mal conheceu Ted Mosby e foi amor à primeira vista. Não demorou muito para se casarem e decidirem morar juntos.
Mas após Ted receber a proposta de morar no Brasil, Trace perdeu o antigo emprego em Nova York. Apesar de estar em busca de um novo emprego, ela passa seu tempo lendo, estudando e cuidando de suas plantas. Trace deseja um espaço para receber familiares de Nova York e encontrar futuros amigos que fará no Brasil. Daí aqui é como se a Trace e o Ted tivessem me mandado aquelas fotos, né? Ótimo, mandaram referência do que eles gostam. E aí eu criei, então, em cima disso, um mood board da paleta, a textura que eu queria usar, alguma coisa que umas cor tem, o couro, o concreto, assim, aparente, nessa textura que está bem na moda, madeira e umas plantas também. Tá bem interessante. Essa referência, essa volta ali, essas imagens, são todas do mesmo projeto, né? Sim, peguei, eu achei, assim, que super casou, né, com a proposta. Não, e uma coisa que não necessariamente acontece sempre, só para chamar atenção, existe, assim, uma harmonia, quase que uma homogeneidade na forma de trabalhar o apartamento como um todo. Isso é uma possibilidade, acho que aí deu super certo, achei super bonitas essas imagens, mas às vezes, né, a gente não tem assim tanta harmonia, até porque às vezes a gente tem que fazer um esforço para atender diferentes pedidos. E aí não quer dizer que sempre o ideal é existir essa harmonia quando são ambientes integrados. Tem que sempre ter esse raciocínio, assim. Por exemplo, assim, eu penso que pro escritório não seria tão escuro, né? Eu acho que teria que ser um ambiente mais claro. Aqui já nos outros ambientes, aqui é mais escuro, né? Vai depender também da iluminação natural. Ô, Carol, deixa eu aproveitar, nunca me lembro de perguntar, mas agora eu perguntei. Gente, me ajudem, como é que eu faço essa bolinha azulzinha tão bonitinha aí? Acho que é do Canva mesmo. Então tá, não é do Zoom. Achei que era do Zoom. Tá, vamos adiante. Então, daí, só para mostrar que eu fiz a proposta comercial. Legal. Isso aí tu chegou a entregar? Sim, né? Entreguei agora, hoje, no caso. Tá. Então tá. Então tu deve estar com E ainda. Não te assusta, depois eu vou ajeitar. Não, tranquilo. O contrato daí também eu fiz, tudo certinho. E quais os honorários que esse casal de famosos de Nova York vai te pagar? Eu arredondei para 30 mil. Não, acho que nós falamos sobre isso, né? Sem dúvida. É um valor que vale isso, e o importante é vocês começarem já a pensar nessas cifras. Daí no briefing, então, o casal Ted e Trace desejam um espaço principal amplo, já que passam a maior parte do tempo na sala de estar, onde poderão receber amigos e familiares para reuniões com boas bebidas, boa música e também para cozinhar. Além disso, o arquiteto Ted deseja um escritório para projetar suas criativas ideias em seus momentos de trabalho híbrido, que está vivendo durante a pandemia. Trace, uma moça que atualmente está desempregada, mas que busca emprego na região, sonha com espaços de estar onde possa ler bons livros, admirar a natureza, mas afirma que detesta animal print. O casal busca algo no estilo urbano minimalista e que traga a sensação de natureza para o apartamento. Conceito aberto, então, cozinha, sala de jantar e sala de estar integrados e amplos. Suíte do casal, sala privativa, quarto de hóspedes, banheiro amplo na suíte, lavabo, lavanderia, podendo ser integrado, e o quarto para leitura e home office integrados. Daí o apartamento, unidade C e D, são 2, área total. Planta simples, então, do fluxograma, dessas flechinhas. A grelha, então, que eu decidi manter só os banheiros para poder ter, assim, uma melhor... Deixar a criatividade rolar, sabe? Ver o que dá. Tá bem interessante. Assim, montei uma grelha. Mas ainda, deixa eu te falar, tem alguma coisa que está faltando aí, porque ainda está dando muita ideia de que são 2 apartamentos separados. Eu não... Aí não sei Não montei ainda, seria só uma planta simples, não sei. Entendi. Mas daí tem que ver se tu vai abrir aquela parede do lado do núcleo de shafts que tem ali no acesso, se tu vai fazer uma única porta. A gente conversava sobre isso na aula passada, que é possível, né, para ter uma única porta ao invés de 2, uma para cada lado.
eu até tinha que ver contigo o que que era isso aqui, se é uma churrasqueira, esse pedacinho aqui. É a você falou, ele é churrasqueira. Isso, o que tem que ser mantido é o shaft onde está o X. Ah, tá. A churrasqueira em si, pessoal, normalmente é possível eliminar. Vou tentar explicar uma coisa para vocês, vamos ver se vocês entendem. A única coisa é que, às vezes, a gente não consegue eliminar ela até a laje, por causa de algum cano que tenha ali. E a gente tem que isolar aí um cano, alguma coisa mais perto da laje. Mas, muitas vezes, se elimina, se usa para embutir uma geladeira, várias outras opções. Tá certo. Daí, então, a proposta A, daí eu fiz um estudinho, assim, bem rápido, o que eu estava pensando de início, de ia manter, a construir e a demolir, mas depois foi mudando. Volta um pouquinho ali na anterior, se não te importa. Tá, mais um. A única coisa, única até agora que eu vi, é que tem um shaft do lado do banheiro, esse banheiro mais à esquerda, que o shaft não pode demolir. Não, do outro lado, do banheiro tem também. Vai. Espera aí, já vou marcar para ti aqui. Só um pouquinho que não estou conseguindo annotate. Quer me liberar o annotate? Aqui, ó. Ali do lado da palavra lavanderia, no apartamento C, entre a palavra banho e lavanderia. No annotate não está liberado para mim, não consigo te dizer. Deixa eu ver aqui. Esse apartamento da esquerda, tá? Esse foi agora. Acho que foi. Peraí. Esse aqui, então. Eu estava vendo errado. Isso é um shaft, tá. Eu achei que fosse uma parede, ficou duplicado, alguma coisa assim que eu tinha feito ali errado. É um shaft também, que eles não botaram o X, acho que é porque não deu espaço. Tá. Tá. Daí eu vou levar isso em conta. Só isso aí, então vamos adiante. Esse é o apartamento A. Que engraçado. Não, é C mais D ou é A mais C? Esse aqui é o C mais D. Não sei. Mas o nosso é A. Pois é. Acho que só tu te enganou ali. É A mais... Tem alguma coisa que não tá certa, mas não faz mal, só depois tu confere. Tá bom. Mas a planta é essa mesmo, certo? Sim, a planta é essa. É que o que está me chamando a atenção é que ele está mostrando A mais C. Sim, e ali tá diferente. Tá, eu vou rever isso depois. Planta simples já foi. Aí a proposta aqui que eu estava falando também já foi. Daí aqui, então... Sim, as demolições... Duas áreas sociais seriam divididas e 2 áreas privativas. Aí ficou assim, aí a entrada então seria por aqui, a sala de estar principal, daria para cá o escritório, a suíte do casal e o banheiro. Aí o banheiro, né, eu não estava levando em conta esse shaft, eu estava propondo até uma ampliação. Daí então aqui a sala de estar, lavanderia e cozinha, daí da cozinha para a sala de jantar, banho e dormitório, que seria mais afastado, assim, né, nessa proposta, pensando em dar mais uma para visita, assim, mais uma questão de... Agora esqueci a palavra. Mas, enfim. Privacidade é o que tu quer dizer. Isso, obrigada. E aí a proposta B, que é a que eu escolhi, então, daí é de novo aquele estudinho básico. Daí aqui ficaria só uma área privativa e 2 áreas sociais. Daí, então, eu gostei mais. Eu estava achando meio estranho aqueles dormitórios separados. Sim, eu também não gostei muito, daí eu vim para essa opção, achei melhor também. Daí a entrada seria por esse aqui, a sala. Daí aqui também fica mais privativo o escritório, né, e um banheiro. Inclusive a sala poderia ser usada como uma sala de espera. A cozinha com a lavanderia integrada. Daí aqui seria uma sala privativa para o casal e para as visitas, banheiro para as visitas e o banheiro da suíte do casal. E aí o estudo de layout na planta. Daí eu não fiz 3D, não passei ainda para o 3D nem nada, porque eu queria ver contigo essa questão, como que tu achas.
Se tem alguma coisa que não funciona. Então, em termos de zoneamento... Oi? Só eu esqueci de avisar de falar que para tentar resolver esses espaços aqui, eu pensei, não sei se dava também, até para ver contigo, propor alguma coisa que dê para botar na entrada, assim, cadeiras, alguma coisa assim aqui. Aqui daí eu deixei um depósito, criei um depósito para o escritório, nessa partezinha que sobrou. E o banheiro se tá ok, assim, 90 por 90, que eu fiquei na dúvida do box. É isso. Não, acho que em termos assim de distribuição geral é possível. O que agora tu tem que rever? Aquele shaft vai bagunçar a tua proposta do banheiro da suíte. E o que está acontecendo ainda, neste momento, é um pouquinho do que eu tinha falado antes, que às vezes acontece. Tem lugares que parece que está sobrando um monte de metragem. E tem lugares que parece que está apertado, ou tu chegou na dimensão mínima e é que está sobrando. Então, ainda está um pouquinho desequilibrado, mas é normal nesse primeiro momento. Eu tenho um pouco de dúvida... Primeiro, eu ia dizer até, só para tu ter noção de que essa é uma janela bem pequenininha para um dormitório. Mas eu estou entendendo que é um dormitório de uso eventual. Isso. Até eu acho que eu nem chamaria de dormitório, ele é uma sala auxiliar. Não sei, vou te fazer algumas sugestões. Para efeito desse exercício do semestre, um casal que mora num apartamento desses e que vai receber só de vez em quando visitas, quem sabe tu testa fazer algum tipo de divisória móvel que possa integrar esse espaço e só fechá-lo quando realmente for necessário. Então, pontos que eu te chamaria atenção. Considere esse shaft, inevitavelmente, com isso, tu vai ter que revisar os 2 banheiros. Esse layout de banheiro não é o ideal, tu vai conseguir melhorá-lo agora quando tu fizer o shaft. Esse tipo de layout de banheiro não é inviável, mas a porta abrindo de canto, vai dar para melhorar. É verdade, não tinha visto ali. Como é que vai entrar, né? Até tem, né, umas portas que abrem de canto, mas não é muito bom. Sim, E esse layout do dormitório também ele ficou um pouquinho apertado, a cama encostada na parede. Eu acho que mais era dentro da ideia de tentar trabalhar com alguns painéis deslizantes aqui, acho que pode ser bem interessante. E uma coisa que, a menos que seja proposital, não se esqueçam de definir, em termos de equipamento, aonde que é a televisão. Porque nas duas salas, a privativa e a de estar, eu não estou conseguindo imaginar aonde seria a posição de uma televisão. Porque sempre se pressupõe ela mais assim, na frente do sofá, onde mais pessoas assistem confortavelmente. Percebe isso? Sim, eu até pensei de propor uma parede tipo essa que tu falou aqui, onde eu estou riscando. Mas daí, como a ideia era... daí tu não integra, aberto, né? Não, então, aí de novo, o que está acontecendo é a questão do dimensionamento e configuração. Aqui está sobrando, ó, muito espaço. E aqui está apertadinho. Aqui está sobrando espaço e a cozinha, tu está com uma cozinha fita simples. Que também não é tão prático, porque é muito bom a gente tendo espaço, né? Tendo espaço, aqui está longe para ser só um lado e a mesa de jantar. Ou tu aumenta esse estar, traz o jantar mais para cá, relaciona melhor ele. Essa bancada de cozinha, se ela puder ser em L, tu ganha bastante também, mais bancada. Acho que merece olhar os layouts, ajustar aqui, parece que tem muito espaço na frente da cama, aqui muito espaço do lado da cama. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mobília está me dando essa sensação. Mas como ponto de partida, é importante, vocês têm que começar. Então, o recado é, aquele shaft vai te condicionar mudanças, dentro do possível,
fazer alguns painéis móveis. Eu questionaria um depósito, acho que tu resolve tranquilamente um espaço para guardar coisas com armários e o espaço integrado, não precisa ter uma porta. E a posição, a aula passada a gente já falava um pouquinho sobre isso. A posição das portas no canto normalmente não é a melhor solução. O que eu quero dizer com isso? Se a porta vem aqui, ó, abrindo aqui, eu consigo um balcão aqui de fora a fora, um balcão aqui, claro, aqui é porta, tá? Não vai ser o caso. Mas eu tô circulando aqui, não tão no perímetro. Entende o que eu quero dizer aí? Aham. Tá. Então, eu vou limpar esses riscos todos. E vou te recomendar ainda, primeiro, pesquisar. Acho que tu está muito presa, ó. Esse aqui é um conjunto, não sei se tu pegou pronto esse conjuntinho aqui. Sim, Tu está peguei. muito assim. Então, cuidado para não pegar e tentar encaixar os conjuntos prontos, construir realmente o mobiliário. Outra coisa importante, o mobiliário e o trabalho no computador, vejam sempre os endpoints, midpoints, qual é o afastamento dessa cama, qual é o afastamento desse sofá da parede e desse sofá da parede. Isso tem que ser sempre o mesmo. Isso aí, por incrível que pareça, não é aleatório. A gente copia a mobília, encosta na parede e afasta 5, 10 centímetros, ok, mas criem um padrão. Entenderam o que eu quero dizer com isso? Sim, entendi. É que foi bem na correria mesmo. Ah, viu? Ó, te peguei na tampinha, como se diz, né? Não, Te não, na entregou. correria que eu digo para montar um layout ali para assessorar, não o trabalho. O trabalho eu fiz a semana inteirinha direitinho. Eu sei, eu entendi o que tu quer dizer, mas o desenho, a precisão nas medidas é fundamental. Ainda mais porque muito em breve vocês vão se deparar com desafios de resolver apartamentos super apertadinhos. Então, desenhar os móveis do tamanho correto, a posição correta e evitar ou espaços muito largos, que nem está aqui sobrando, ou espaços mais apertados, que nem está aqui, e essa porta do lavabo abrindo direto para a sala, né? É muito melhor, então, essa porta abrir para cá. E aí, essa parede tem mais privacidade, consegue entender esses detalhes? Aham. E os demais da turma estão percebendo? Não sei se vocês conseguem se identificar com algumas dessas questões, se, né, está fazendo sentido. E uma outra sugestão, a gente tem permitido, nós estamos partindo do princípio, Carol, que tu conversou lá com o síndico e com teus vizinhos, e os vizinhos autorizaram, e tu vai fazer a porta do apartamento aqui. Tá. Então daí não seria E aí... então. Oi? Meu namorado tá em reunião aqui na frente, mas não sei se consegue me ouvir. Consegue? Estou te ouvindo. Sim. Daí, então, essa porta aqui não seria mais aqui, eu colocaria essa. É, porque aí tu já cria um hall de entrada, tu pode botar um quadro bem bonito nessa parede, e aí a pessoa, aí sim, ela entra no ambiente, e aí tem que ver como é que tu ocupa melhor esse espaço. Acho que eu acho que agora... a aula de hoje, que é lá resgatado do Ateliê 4, vale a pena tu dar uma olhadinha. Não, e com assessoramentos também, né? Tu vai fazendo, tu não vê assim, chega num ponto que tu vai fazendo automático, né? E não tem erros que tu não percebe mesmo. Tá, mas o interiores, lembra que eu falei o tempo todo? Esqueçam, não dá para ligar automático. Tem que ser tudo muito pensado no usuário, circulando. Quando ele entra, por onde que ele entra, o que que ele enxerga. Quando ele entra, como é que é, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Aí a gente tem que fazer a seguinte simulação. Cheguei com as compras do supermercado. Aonde que eu tenho que largar, descarregar, armazenar? Cheguei de viagem com malas.
Aonde que eu vou com as malas para... Aliás, aonde que eu guardo as malas? Olha, isso aí, quer ver uma coisa que todo cliente de interiores pede? Cris, a arquiteta Cris, preciso de um lugar para guardar malas e preciso de um lugar para guardar árvore de Natal. A árvore de Natal é um inferno. As pessoas não sabem onde botar a árvore de Natal e a gente precisa sempre achar um lugar para a árvore de Natal. E mala também. Então, tem espaço suficiente para tudo. Outra coisa, um apartamento desses não precisa encostar a mesa na parede. A menos que tu queira encostar a mesa na parede, mas que tu vai fazer, sei lá, uma mesa gigante para mais pessoas. Aí justifica, não justifica ficar a mesa ali encostadinha. No mínimo 6 pessoas à mesa. Entre 6 e 8. Vamos imaginar que a vida vai voltar aos bons tempos, que a gente faz os jantares com os amigos, né? Aí tem que ter uma correspondência do número de lugares sentados à mesa com o número de lugares da sala de estar. Então, a sala de estar, deixa eu minimizar aqui a tela, não sei se não está cobrindo. A sala de estar tem um sofá de 3 lugares e uma poltrona, 4 pessoas sentadas. A mesa de jantar tem 5 pessoas. Uma pessoa já vai ter que puxar a cadeirinha ali da mesa de jantar para ir conversar no estar. Não tem por que um apartamento desse tamanho. Então, é isso. Foi muito importante fazer esse lançamento. Agora tu revisa a partir de pesquisas e prestando bastante atenção. Não, eu acho que essa tua aula agora também ajudou bastante, né, a Que entender bom. isso. Que bom. E agora também vou com assessoramento, que eu me refiro assim, né, que tem coisas que tu vai fazendo, que tu acha na tua cabeça que vai dar certo e sei lá, não percebe que não deu certo, que nem no banheiro. Mas com a ali, experiência é assim mesmo. E com a experiência vocês vão daqui a pouco experimentando, a própria palavra dizendo, experimentando situações e vão percebendo já o que dá certo, o que não dá certo. Tá bom. O Obrigada, que é importante? Que tu consiga manter os espaços integrados, mas ao mesmo tempo pensar em todos os equipamentos que são necessários. Essa cozinha, se tu pensar, agora é que eu nem ia entrar nesse detalhe, mas agora a última coisa que eu vou falar. Tu botou a geladeira na frente de uma janela. Não fica bom. Sim, eu fiquei, onde é que eu vou botar essa geladeira? Não sei, né? Aí tu pegou e falou, vou botar bem aqui para tapar essa janela. Mas era ou aqui virada, daí eu fiquei pensando assim. Não tu vai ter que... Pois é. Então, tu vai organizar agora o layout de forma que a geladeira não fique de frente para a janela. Aliás, de costas. Vale agora uma outra rodada aí em cima. Bom, no chat tem mais gente que quer assessorar. Estamos falando, então, Thaís, tudo contigo. E depois a Bruna Kist e Patrícia. Vou compartilhar. Eu tenho duas duas opções de imobiliário. Talvez dê barulho aqui onde eu tô, porque eu tô trabalhando numa reforma. Então, tá, daí só para avisar que daqui a pouco pode ter gente falando ou barulho de quebrando. Mas só para eu entender, outro dia, vou ter que falar. Outro dia uma aluna estava, na hora da apresentação do trabalho, não é o teu caso, Thaís, estava dirigindo. Eu não acreditei. Não, até na câmera. Não estou conseguindo, porque eu estou dirigindo. Eu fico pensando, horário de aula, se fosse presencial, não é um compromisso, hein, nosso? Sim. Pronto, eu tô sentadinha. Tô sentadinha lá, numa cadeira. E outra coisa, essa obra, tu foi pra obra e te sentou no computador, é que é uma obra na tua casa? Não, é uma reforma num apartamento que eu tô acompanhando. Aí tu levou o notebook? Levei o notebook, né, pra poder participar da aula. Na hora da aula, tu te fecha num ambiente, ou tu avisa as pessoas, olha, agora eu estou eu avisei. Então, eu avisei que eu tenho assessoramento. Não me venham
de assistir a aula dirigindo, que eu vou ter um ataque. Imagina que perigo! Sim, aí ela disse, não, mas espera aí, então. Eu digo, tá louca, ainda vai bater o carro. Bom, vamos lá. Tá. Essa é a nossa primeira opção, que daí aqui na sala íntima é um sofá, que daí a gente já vai dizer. A primeira opção foi uma que a gente não gostou tanto, tá? Mas eu tô achando que já tem vários acertos aí. Me lembro do escritório bancadona, me lembro da divisão setor íntimo, setor social, cozinha, jantar. Ai, tem um bar, né? Tem um bar aqui. A gente aumentou a área de serviço também, que antes era menorzinha. Colocamos uma banheira, né? Essa foi a que coube, porque pela largura não tava. Eu queria botar aquelas redondinhas, né? Só que não deu, não achei nenhuma que desse. Mas é para entrar, né? Porque tem o shaft aí. Mas deve ter alguma que fica um pouquinho. Podia, né? Vou fazer mais uma pesquisa. Faz pesquisa. Uma de 2 lugares aí rende. Vamos fazer. Aí tem essa, daí a gente botou. Deixa eu botar isso aqui pro ladinho. A gente botou. Esses painéis tá interessante. Daí tu fecha ele, daí pelo menos aonde a pessoa tá dormindo fica fechadinho, ó. Sim. Essa aqui é a projeção dele aberto. Ótimo. Tá bom. Aí, mesa. Nesse layout, eu sugiro que vocês testem inverter o jantar e o bar. Acho que pode ficar interessante. Apesar de que também eu sei que tá sem parede ali pro bar, né? Mas aí pode fazer alguma coisa suspensa. Mas não sei, assim, parece que tem alguma coisa um pouquinho fora de lugar, aquela mesa de jantar encostada na parede. Acho que isso ainda vale pensar um pouquinho mais. Que aqui eu deixei em torno de, acho que 1 metro, mais ou menos, não, 80 centímetros, acho que foi que eu deixei, pelo menos para ter circulação. Mas o que acaba... Ai, vê para mim o annotate, por favor. Peraí, deixa eu achar onde é que é aqui. E-mail... deu, foi. Tá. Ó, tudo indica que aqui tá sobrando, assim, um espaço, entendeu? Tá subutilizado. Mas nesse primeiro momento, eu só quero que vocês pensem sobre isso. E outra coisa, eu achei ótimo que aumentou a lavanderia, mas tudo indica que essa lavanderia tu vai aproveitar melhor se tu botar as coisas encostadas nessa parede. Nem que tu tenha, então, o tanque e aqui a máquina. E entre um e outro, um espaço, e aqui no canto tu pode fazer um balcãozinho, um outro espacinho. Tá. Usar assim linearmente, né? O ambiente, ele é mais retangular, esse ambiente. Então, tem mais a ver tu ocupar este lado e este lado, deixando, sei lá, 90 entre os dois já tá bom. Apesar de que a máquina tem mais profundidade. Esse armário de baixo, tu pode fazer ele mais estreitinho. Tá. Pode fazer com 40, de repente, 30, 40? Pode. Tá. Deixa eu anotar aqui, armário 30. Tá. Eu posso mostrar a outra? Que daí muda só aqui a parte do íntimo. Então já bota a outra, daí a gente segue comentando. Entendi. Ao invés do sofá, ficou mais aconchegante. Ficou mais aconchegante, assim, para ler um livro e... Não, até eu acho também interessante. Provavelmente essas aqui são as Charles Ames, que tem o puff, né? Sim. Mas sabe que eu fiquei pensando, né? E a criança, hein? Quando ficar um pouquinho maiorzinha, que discriminação. Vou ter que botar mais uma, então. Eu não vejo problema nenhum de ter 3 de botar mais uma soltas. Eu acho que é só uma questão de ajustar a medida para que tu fique com essa linha descoordena, gente. Mas que tu cria aqui assim um arco que não avance muito na circulação, né? Aqui, Sim. aqui.
Daí tem que dar uma equilibrada nisso. Mas acho que sim, acho que faz mais sentido se são 3 moradores. Tem 3 cadeiras no escritório. Bota 3 poltronas aí, eu acho bem legal. E sei lá se vai ter aí uma lareira a gás ou uma lareira etanol, porque esse elemento estreitinho que tu desenhou atrás dos shafts é bem... sabe, atrás dos shafts ali na frente das cadeiras? Ele insinua que tu vai botar ali alguma lareira, uma coisa assim mais estreitinha. Sim. A gente estava pensando se a gente botava uma lareira, alguma coisa assim, para deixar mais aconchegante, né? Total, aconchegante total. O layout da cozinha também dá para melhorar um pouquinho. Normalmente essa geladeira é meio solta aí, fica meio perdida, sabe? A gente não sabe onde colocar a geladeira. A gente também teve que aumentar, porque a gente tinha aberto aqui, a gente tinha tirado essa parede. E a gente acabou colocando ela de volta, deixando 80 centímetros de circulação e botamos a geladeira, mas a gente não sabia onde colocar. Eu acho que o caminho para vocês é o seguinte: reorganizar esta faixa como cozinha e bar. Talvez a cozinha avance um pouco mais para essa janela de 3 folhas aqui e fazer uma coisa meio integrada, cozinha e bar, o balcão da cozinha com o bar e o jantar mais aqui. Me parece que vai super melhorar a questão do layout. Tá. Reorganizar ali. É isso, e seguir a pesquisa, achar, vamos continuar pesquisando banheira, e esses painéis, aí tem que saber, tá bonita essas placas, mas elas são móveis, elas São fecham móveis. totalmente o vão, são móveis. Mas não aqui a gente ia deixar aberto. Tá, são escolhas. Alguém pode achar que isso aí tá bem, vocês é que tem que perceber se é o caso ou não, né? De ter o hóspede igual, a porta do banheiro não ficou ali junto, né? Então, de repente... É porque esse banheiro também funciona como lavabo, né? E tem a banheira. Sim, que a gente falou, eu não vejo problema, porque isso aí é eventualmente, uso eventual, né? Agora, se tem a banheira, será que... Não, bom, aqui tem a televisão. Isso aí do banheiro eu acho que tá bem. Mas bem que seria interessante se pudesse, quando vai o hóspede, fechar aqui, que eu sei que não dá por causa dessa janela. Eu estou falando da intenção, não estou ainda falando da atitude. Tá. Ou a porta, não sei como vocês poderiam reorganizar esse layout de maneira que a porta do banheiro ficasse numa posição que aqui é parede e que ao fechar isso aqui, tu realmente criaria uma suíte. Entendi. Acho que vale a pena o exercício de tentar resolver diferente. Tá. E outra coisa que eu sugeriria, se fosse o meu cliente, é botar essa porta aqui. Porque do jeito que vocês botaram, se eu chego e quero ir direto para o quarto, eu tenho que entrar, fechar a porta e passar. Desde que os vizinhos tenham concordado, né? Não, se o vizinho concordar. Então, tá ótimo. Não, eu acho que tá muito bem. Agora vamos seguir desenvolvendo. Levanta o 3D, dá essa segunda rodada aí de layout. Ajusta que nem a gente conversou hoje. E aí já levantem o 3D. Tá, combinado então. Obrigada, Sônia. Beleza. Bruna, o que tu trouxe para nós? Eu vou compartilhar aqui. Quem chegou depois? Estão adivinhando qual é o meu cenário hoje? No apartamento de quem que eu tô? Não vou dizer. Vão ter que descobrir. E quem estava antes não pode assoprar. Vai lá, Bruna. Tá. Eu fiz aqui a demolição e a construção, mais ou menos de como ficaria. Por que umas paredes são bem mais estreitinhas que as outras, só para saber? Fininhas.
Quais? Ah, isso aqui é que não é para ser bem parede, é para ser tipo uma divisória de vidro que eu quero fazer ali. Então, vamos ver. Todas são divisórias? Não, é assim, ó. É tipo, ela é fininha, sabe? Porque não é para ser parede em si. Tá, mas ela abre? Aí aqui eu tô pensando, eu quero fazer tipo uma porta de correr aqui assim, e daí esse aqui eu vou pensar assim, Então, num primeiro momento, a medida é muito parecida com de uma parede. Essas tá. portas de correr, elas têm de 4 centímetros a 7 centímetros cada folha. O que acontece se tu tem duas folhas, uma passando pela outra, ou dependendo da medida, se tu tem 3 folhas, pelo menos 12 centímetros tu vai ter. Uhum. Então, faz parte o desenho. E mesmo se for só uma divisória de vidro, algum montante, algo que estruture. Mas quando eu perguntei das diferentes espessuras, eu vejo 3 espessuras. Uma espessura é que divide o banheiro do escritório. Outra espessura é onde tu diz que é vidro. E outra espessura na lavanderia. Por quê? Tá, então, ó, aqui na lavanderia, eu fiquei pensando se eu botava aqui ou não, e eu não queria fazer, tipo, parede em si também, sabe? Não, tipo, uma parede de gesso. É pra ser, tipo, uma divisória, sei lá, tipo, um painel, assim, de madeira, algo assim, eu queria. Marcenaria? É, Por que será? Bom, para ficar com cara de que é tudo um painel. Não tipo... sabe por quê? Isso aí também tem que estruturar esse painel. Para ter uma ideia, quando a gente reveste uma parede que já existe com painel de madeira, aquilo ali vai ocupar 4 centímetros. E se tu faz assim, para ser divisória, ele tem que ter algum montante também, ele tem que ter uma estrutura. Então, acaba que menos do que 10 centímetros tu não vai ter. Tá, então eu vou configurar direitinho essas divisórias para ficar do mesmo tamanho. Tá. Tá, seguinte, Entendi. Daí ali entra, ou vai para o aquele setor layout íntimo, deles. que ficou o ateliê, o escritório, a suíte master ali, bem bacana. Aí, tipo, eu tava pensando, vou primeiro ver essa parte aqui. Tá. A cozinha, e aqui é tipo o bar e a adega. Eu pensei de botar nessa parede aqui, que daí tem mais espaço para Tá prateleiras. bem interessante. Aqui manter a churrasqueira, daí só ver, tipo, a abertura Aham. pra cá, ou eu escolho. Não, tu pode esconder com algum painel depois, né? O que eu tô sentindo falta é um apoio para o churrasqueiro, uma piazinha auxiliar, ou uma bancadinha, alguma coisa eu acho que valeria a pena. Mas isso aí tudo bem, aí é uma questão. Me vê o annotate para fazer uns riscos. Yep. É uma questão de reorganizar. Talvez a pia venha um pouquinho mais para cá, a geladeira vem um pouquinho mais para cá, cria algum tipo de móvel aqui, ó, que pode ter uma outra piazinha, aquelas bem pequenininhas aqui, porque aí tu tem um espaço de trabalho aqui, e o churrasqueiro, quando ele está aqui, ele tem também o apoio. De qualquer forma, aqui está bem amplo, deve ter, sei lá, 1,20 m, 1,5 m. Acho que esse lado aqui também. Aqui é tipo do lugar legal para fazer cabide, para pendurar bolsas, casacos, e em tempos de pandemia para sentar e tirar o sapato. O que tu acha? Eu pensei em uma coisinha de balanço ali, tipo, mais leve. Ai, adorei também. Pode ser uma cadeira de balanço ali. Fica bem lúdico. Então, acho que sim. Aqui, essas poltronas estão meio de castigo, tu não achou? Sim, só que daí, tipo, ficou uma parte livre, daí eu não sei muito. É que aqui também seria, tipo, Entendi. divisória para apoiar a TV. Tá, mas então eu posso sugerir uma coisa? Será que não dá para fazer aqui um móvel de fora a fora para TV e fazer aqui? O sofá. Eu sei que tem que cuidar essa medida, né? Eu fiz assim no início, mas daí, tipo, ficou
Vai ter que ser um sofá um pouco Então. menor do que 3 metros, né? Que 3 metros é bastante para um sofá. E aí, quase que eu te diria que daria para fazer aqui sofá, daí aqui sim botar mais alguma poltrona, sabe? Ampliar o estar, ou até pesquisar um sofá que tenha 2 lados a partir do encosto, que tenha 2 lados assim, ó. E aí ele fica dividido, entendeu? Conseguiu entender? Ah, tá, entendi. Tipo, meio em U, Aqui a assim? parede. Tem que ver esses sofás componíveis e fazer como Verdade. uma peça ali mais solta. Que conecta com a sala de jantar e a sala. É, Real. Porque daí aqui ficou meio assim, tipo, aqui sobrou um espacinho, daí eu pensei em poltronas, daí aqui sobrou outro espacinho, daí... mas aqui essas poltronas aqui achei que ficaram legais, só essas pela posição é que ficou meio estranho. Já ficaria melhor se fosse em L, né? Tipo, uma aqui, uma mesinha e a outra aqui. Daí já fica melhor. Claro, desde que as pessoas não fiquem se batendo. Mas tu já consegue configurar, tipo assim, vamos tomar um drink antes de sentar para jantar. Senta ali, toma um drink. Só diminuir daí, tipo, esse balcão aqui que eu pensei. Também acho, Então, assim, sempre tem aí mais uma rodada, mexer eventualmente no tamanho do sofá. Que mais que Ficou eu podia grande. dizer? Aqui eu fiquei, tipo, primeiro eu fiquei na dúvida, eu testei primeiro assim, tipo, essa bancada, mas nesse jeito aqui eu pensei que talvez também ficaria legal. E aqui Eu ficava acho tudo que assim como tu fez, tá mais. melhor. Bom. Tipo, Porque não sei se não vai conflitar com o jantar, né? é, A é, menos, não sei, a menos que fosse uma coisa mais solta e tu usasse um lado só, não sei. Tem que desenhar para ver a medida. Entendi o teu ponto de vista, assim, em termos de medida, achei que ficou legal, mas também acho que vale testar. O sim. que tu pode é trazer um pouquinho mais para cá essa bancada. De qualquer forma, se tu deixar aqui 1,10 m, dá para botar bancos e ainda a pessoa acessa o bar ou o balcão do bar. E aí também já aumenta um pouco mais a cozinha, tá com 1,30 m aí. Daria para mexer mais uns 50 centímetros. Eu tinha falado 1,10 m, 1,20 m de bancada a bancada. Sim, aí dá para aumentar a cozinha. Tá interessante, tem ainda uma segunda rodada. E ali do outro lado, deixa eu ver, o dormitório do casal. Então, um Aqui, pouquinho parece assim que o layout não tá ainda fechado, né? Ali o ateliê, aquela mesa meio solta na frente do vidro. O que é atrás daquela bancada que tem um negócio curvo? é que eu tava. Deixa eu tentar mostrar o 3D que dá pra imaginar melhor. Eu tava, tipo, pensando, como eu fazer, tipo, essas mesinhas meio Entendi. Essa tua artesanato divisória. e uma bancada de, tipo, É guardar uma coisas e eu não trabalhar tinha também. entendido. Eu não tinha entendido que era esse tipo de divisória. Não, até acho que quando ela é fixa, com 4 centímetros tu resolve. E aí, se não é porta de correr, se é porta batente, tu resolve com 4 centímetros, mas daí desenha a porta aberta para a gente entender. Dá pra continuar assim, tipo, mais fininha, então? Sim, se ela é fixa, né? Com 4, e Daí aí teria, tipo, só uma provavelmente ela parte. é de ferro para dar esse efeito. Eu pesquisei umas referências, eu achei isso aqui interessante para não ocupar tanto espaço de divisão. Coisinha Tu vê leve como é aqui também. importante o 3D, né? Eu não tinha entendido que era essa, agora eu já entendi melhor. E o que é esse espaço grande? É closet? É o closet, eu não sei porque que não tá pegando o ambiente aqui. Mas é o closet. Sabe o que eu acho que tu podia fazer? O closet armário dos dois lados, não precisava ter essa divisória, sabe? Aproveita Não sei, mais. me parece que tu aproveita bem mais o espaço. Outra Ele coisa não ficou muito também. bem. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu tirar meu. Ele não ficou muito bem aproveitado. Ficou tipo o armário aqui, aqui e aqui só. Esse aqui não é Mas nada é que. assim, tá? É só... Para aí. Agora que tu mostra o 3D, para mim muda tudo. Tá, só que daí com isso que eu falei, tu perde essa transparência, né?
Tipo, eu teria que fazer alguma coisa ali atrás dele, mas era pra meio que ser tudo aberto essa parte. Não, então retiro o que eu disse daquele armário. Que Pois agora é. eu gostei também, assim, com essa transparência. Ficou bem uma caixa de vidro, né? Tá bem Uhum. interessante. Tu criou uma parte mais fechada, só onde é banheiro e um pouco mais de privacidade ali naquele escritório. É, e aí, tipo, como eu não tava conseguindo botar um pouquinho de lavanderia pra cá, antes eu tava querendo que entrasse pro quarto daqui já. Daí eu, tipo, eu ampliei pra cá, pra ter um aqui, ia ser pequeno e aproveitar que tinha coisa Chato. para armada. E aí eu trouxe mais pra cá, não comeu muito espaço do quarto. Oh, Mas oh. eu queria isso aqui tudo aberto mesmo, só que... Eu acho que ficou legal essa lavanderia alinhada com o closet ali, ficou bem organizado. É, porque o closet do mesmo ia ficar bem grande, sabe? Daí não ocupou espaço. Só que eu tô na dúvida mesmo do closet, tipo, se eu aproveito, eu boto talvez essa Essa divisão. janelinha aí também fica estranha, né? Mas não adianta, ela tá ali, não tem o que fazer. É, Não. teria que... Enfim, aí é isso. Aqui, antes eu tinha feito... Tu comentou de trazer os dois pra cá, pra ter, tipo, abertura e luz. Eu gostei, aham. Eu fiz a entrada pra ser pra cá e Tá, nesse... eu vi. Aham. E daí o banheiro... Mas o ateliê, se ele é uma coisa mais solta, mais livre. O escritório precisa, talvez, né? Isolamento de som. Talvez nem fechar aqui, tu diria? Mas tá interessante, né? Essa visual. Eu até estava pensando, talvez a porta seja aqui, ó. Aí tem um hallzinho com as duas portas. É, Professora, só para avisar, a colega também apagou o shaft no banho suíte, só para quando ela for arrumar o desenho dela. Obrigada por me avisar. Não tinha me dado conta. Ô, Bruna, viu? A gente, no primeiro trabalho, a gente comentou, tem um shaft aqui. Ou melhor, eu agora não sei bem onde que ele é. tá. Sim. Ai, muito obrigada. Maldito Valeu. shaft, Sora. Aqui, né? Mas no teu caso vai quase que coincidir, só vai perder um pedacinho do banheiro. Uhum. De qualquer forma, na hora que for fazer ali a alteração, ela já coloca o shaft de volta, porque faz falta esse com pedacinho, por mais que certeza. seja pouco. Não, isso aí faz toda a diferença, uma coisa aqui. E de qualquer forma, Bruna, eu ia mesmo te sugerir, acho que ainda tinha que dar uma ajeitada nesse layout, porque a vontade que dá é a pessoa entrar e enxergar as pias, e não assim entrar de lado para a pia, sabe? Sim. É. E agora a porta até não vai dar muito essa de correr que eu queria também. Provavelmente daria para fazer uma coisa assim aqui, coordenando com a janela, chuveiro, vaso, tem que ficar 80 livre entre a parede e o vidro. Se não ficar 80, não adianta forçar a barra que não dá, mas vai dar, tá? Tô vendo ali que vai dar 80. E aí, não sei se eu não acho mais legal botar aqui, mas daí só dá uma cuba, né? Banheiro quadrado não é fácil. Deixa eu pensar. Esse banheiro eu queria botar banheiro, eu queria fazer Porque mais... ele tá grande, tá? Ele tá grande e ao mesmo tempo não tá ainda bem configurado. Tipo, eu conseguiria diminuir esse escritório, não faria falta ali, só que daí eu não manteria, tipo, esse alinhamento. Tive uma ideia para o banheiro, que eu não sei se é muita viagem, mas vamos lá. Aqui tá o shaft, vamos imaginar aqui o shaft. Eu penso em fazer aqui de fora a fora a bancada com duas cubas. Daí dá vontade de botar a bacia sanitária, ficaria aqui. Ai, ficou estranhíssimo chegar assim, né? Pro box. Mas... Apesar de que podia ser uma coisa legal dessa tua ideia do vidro preto também, entrou na proposta. É meio estranho, mas aqui ficou boa essa bancada aqui toda, ficou, né? Ficou interessante. Porque aquela bancada... Dá mais uma pensada. Hã? Essa bancada, do jeito que ela ficou tipo cortada, né?
Aqui. É, isso mesmo. Porque tu não tem outro jeito senão botar a porta no canto. A menos que entrasse pro banheiro. Ah, uma outra coisa é entrar pro banheiro pelo closet, tu ganha todo esse espaço, né? É verdade. Mas perde esse armário. Perdas e ganhos. Mas daí tu pode ser por isso, tu faz um armário aqui agora, ó. Ah, vai dizer que layout não é uma delícia. São muitas possibilidades, tu começa a mexer, por isso é que... O que eu vou dizer para vocês? Não quero que vocês achem que eu sou antiquada, porque eu me acho bem moderninha, mas um papel manteiga nessas horas não tem nada igual. Porque tu bota uma proposta em cima da outra e tu olha todas. Aqui eu já estou confusa, porque eu já risquei 2 propostas no mesmo desenho. Isso não ajuda, não nos ajuda a riscar 2 propostas no mesmo desenho. E quando a gente usa o manteiga, a gente vai sobrepondo e a gente nunca perde uma informação. Aqui eu fiquei com preguiça de redesenhar e já comecei outra proposta, né? Mas olha, eu acho assim, eu acho que vale testar essa entrada do banheiro aqui uma baita de uma bancada, e aí eu vou te dizer, aqui praticamente tô achando que dá para fazer, claro, agora exagerei, mas dá para fazer uma banheira e um chuveiro ainda. Eu preferia. De fora a fora. Hã? Eu preferia esse layout desse jeito. Sim, agora é uma questão de ajustar, né? Tem o Só que eu vou te falar uma coisa. Ah! Mas, Carol, me ajuda. O que nós vamos fazer com esse shaft? Pois é, Sora. Foi embora, Carol. Não, sou eu, tô aqui. Tu viu, Carol, que eu tava projetando, eliminando o shaft? Tu viu, Sora? Que função esse shaft? A gente podia tirar ele do projeto. Ah, agora eu vou dizer uma coisa, né? Por isso, gurias e gurizes, não sei se hoje tem algum guri na nossa turma, por isso que tem que estar desenhado. Senão ele nos trai. Se não está desenhado, a gente começa a ter ideia furada. Bom, esse layout dançou. Não, estava tudo ficando maravilhoso. Eu já estava indo adiante, eu já estava fechando esse vidro aqui. Mas não vamos sofrer. Não dá para sofrer. Assim como veio essa ideia, vem muitas outras. Sim. Ah, quer ver uma outra falando nisso? Talvez uma lógica de closet mais assim, ó. Closet, banheiro, uma coisa mais... Opa, sem esquecer o shaft. Eu não entendi. É que daí aqui não daria, né? Porque vai ter que ter... Não, travou, né, minha internet. Eu tô te ouvindo agora. É que tem alguma coisa também aqui. Ah, tá. Nessa entradinha que ainda não tá tudo isso também, né? Tipo, aqui ficou um baita espaço também. Livre. Olha. 1,20 de circulação. Eu vejo mais sentido esse ateliê se ele não tiver essas vedações aqui, sabia? O que tu acha de ter? Olha só, dentro da lógica, aqui uma parede de vidro, aqui uma parede de vidro, só que essa tem porta. E aqui fica tudo mais integrado. E aqui uma parede de vidro, que por sinal, essa última... 3 paredes, e aqui tudo é uma circulação mais livre, não fica assim tudo tão... Porque aí tu pode ter um balcão aqui. Eu consigo aproveitar esse Balcão espaço, baixo, não armário alto. É. Pode ser. Vamos testar outras possibilidades de onde botar a pia. Aqui, aqui.
Ai, tu não vai acreditar. Olha só, vamos ver se dá certo. Tipo assim, se a gente bota a pia aqui, voltada para cá. Tá, tudo bem. Aqui tem que ter. Eu não estou esquecendo o shaft. Do shaft aqui tem que ter 80. Uhum. Aqui tu pode botar uma banheira com um chuveiro de teto. Mas E daí, aí, quando a pessoa entra no banheiro, aqui pode ter um espelho que tu enxerga de corpo inteiro. E aqui tu pode ter um vidro com só espelho em alguns pontos pendurado aqui. Consegue imaginar isso que eu falei? uhum. Acho que sim. Tá, aí a bacia A sanitária. bacia fica ali. A bacia sanitária fica aqui. Uhum. Não tem muito o que fazer com ela. Ah, dá pra tentar esse aí, ficar melhor do que o jeito que tá. Porque pelo menos fica com o mesmo tamanho de bancada e aumenta o tamanho do chuveiro, porque tu tem só circulação de um lado, né? Assim, o que eu tô assim forçando? Pensar soluções não convencionais. Daí temos que testar. Mas a circulação só ficaria CL aqui de circulação. Uhum. Acho que vale experimentar. Interessante. Mas a primeira coisa, vamos botar esse shaft bendito de volta ali. É. Tá indo bem. E eu acho que, em especial, o que ficou também de lição para mim, vendo o trabalho, a gente tem que olhar o 3D junto. Porque muitas vezes o 2D não tá mostrando tudo que tu tá pensando, né? Não, eu fui fazendo, vendo, tipo, 3D, porque senão, assim, não Ai, mas ajuda. essa televisão ali, naquele painel, ai, que pena. Não dá, tem que inverter aquilo ali. Ah, Ai, imagina durante um jantar as pessoas têm que ficar, ei, falar assim, ei, desviar do painel para enxergar. né, cortou. Cortou. Tá, mas acho que é isso aí. Aqui tem uma divisória nessa varandinha? Tem, né? Uma divisória ou uma viga, tu quer saber? Não sei, aparecia algo na planta. Dividir. Aonde? Ah, Ai, é um gradil. Ai, que tá, esse teu isso. mouse tá bem louco. O que tu quer mostrar? Eu acho que é esse gradil que você tá falando, tipo, aqui no meio tinha uma coisa. Isso, é gradil. Dá pra Ô, tirar? colega, dá uma olhada nas fachadas do site da própria Cirela, se eu não me engano, tu vai ver que o lado de cá tem uma grade diferente da outra parte, que é a área técnica. É porque... Não entendi. Quem é que falou, Lisiane? Isso. Tá. É assim, ó, Bruna, até aqui... A gente na aula passada falou, aqui é sacada. Aqui Uhum. é área técnica de ar-condicionado. Ah, tá. Ah, mas a altura não era o Não, peiterinho. tá certo? Tá certo. Ah, eu acho que é isso, então. Tá bem, vamos prosseguir. Vamos prosseguir desenvolvendo. Uhum. Obrigada. Patrícia, quer nos mostrar aí o que tu tens para hoje? Sim, já vou compartilhar a tela. Deixa eu colocar aqui só em tela cheia. Pronto. Já vou olhar. Aham. Tá, então o que a gente mudou da outra entrega nessa planta foi mais aqui a sala de estar, que a gente tinha ela aqui no meio e a gente passou aqui para o canto para aproveitar a parede do lavabo para colocar, enfim, TV, armário, essas coisas. Aí a gente jogou espaço de degustação aqui para o meio, que nem tu tinha dito, para criar um ambiente intermediário, né, entre a sala de estar e jantar. E aí aqui na cozinha a gente deixou mais ou menos como estava. A gente não pensou ainda bem na cozinha, mas seria essa disposição a princípio. Daí aqui, do
do lado da churrasqueira, a gente até ia jogar um pouco mais pro lado, eu acho, a geladeira que tu falou para fazer um espaço de apoio para a churrasqueira, né? Acho uma boa. Então, aí a geladeira aqui, a pia e aqui uma ilha, talvez aumentar um pouco a ilha, a gente não sabe ainda. E aí, mas a princípio deixar a mesa assim, daí a ilha ficaria um pouquinho mais alta, a ideia, e a mesa de jantar ficaria um pouco mais baixa. Sim, altura de mesa mesmo. Isso. Só tem que cuidar no caso da ilha, porque o fogão ele tem que ter altura de fogão. Aham. Tá. E assim, quando a gente fala balcão de bar, a gente está falando 1,10 m. Quando a gente fala mesa de jantar, a gente está falando de 72, 75. E quando a gente fala balcão de cozinha, a gente está falando de 90. Então, esses números vão, talvez, muitas vezes se faz algum dente nesse balcão, mas ou vai ser 90. Realmente, 90 o balcão do fogão e 75 a mesa, daí tu tem um desnível. Isso, a gente tinha pensado nisso. E aí tá, daí deu certo. Tá, e aí aqui no espaço de degustação, daí a gente pensou em colocar um bar aqui do lado, encostado na parede, e aí algumas poltronas com uma mesinha de centro para as pessoas sentarem e conversarem. Enfim. Ai, tudo a ver. Delícia isso aí. Ainda se forem poltronas giratórias, vai ficar muito astral. Tá. Aí pro lado esquerdo, o que a gente fez aqui... Só ali na frente do lavabo, tá meio ainda sobrando um espacinho, que eu acho que pode ter ali um cabideiro, um aparadorzinho, um espelho, né? Sim, é verdade. Tá faltando mesmo alguma coisa. Aí aqui no quarto de hóspedes, bar, escritório, aqui não é um armário, tá? É um sofá. Seria um sofá Tá. Aí a gente decidiu colocar algum armário pequeno atrás da mesa, uma escrivaninha ou mesa para a pessoa trabalhar. Mas pequeno quanto, meu Deus do céu? Era para ser um pouco maior que isso, né? É que quase toda essa parte eu não sei quanto que ele usou, porque meu computador estragou e eu tô sem CAD. Aí eu fiz um truquezinho lá para ele passar, eu não sei se ele entendeu. E aí a gente decidiu colocar 2 poltronas. A gente meio que tentou criar um estar ali e a gente colocou as divisórias para não ficar tão compactado que nem tu tinha falado, né? E para valorizar um pouco mais essa parte da sacada aqui para as pessoas poderem acessar ela. E só a minha sugestão é essa divisória, ao invés de ter 1, 2, 3, 5 pedaços, divide em 3 e recolhe. Ai, tô sem o annotate. Tá, peraí. Aqui, acho que agora foi. Foi. Podia recolher as 3 folhas aqui do lado do sofá, porque já dá mais uma privacidade na frente da porta do banheiro. Entendi. E a área de serviço, depósito, eu dividiria em 2 folhas, e aí tu pode ter só 50% do vão aberto. Tá. Porque daí vai ficar bem certinho, ó. Vai ficar 3 folhas do lado de cá e 2 folhas do lado de cá. Percebeu que quem andar nesse corredor ainda vai ver a mesma subdivisão? Vai ficar bonito, vai ficar bonito. E aqui só na suíte. Então, aqui a gente meio que jogou verde, tá? Porque tava invertido. A cama tava aqui desse lado, por causa dessa janela, que eu acho que o peitoril é bem baixinho, né? E aqui o closet estava virado para cá. Que eu acho que era a melhor, né, disposição que tava. A janela, o peitoril baixo complicou mesmo botar a cama aí. Além disso, se vocês olharem de frente para cá, sempre que tem a janela atrás da cama, ou ela tem que ser centralizada na cama, ou ela tem que ser na lateral, fica muito estranho assim, uma janela descentralizada. Mas nesse caso até nem é esse o problema. O que eu vejo mais, o problema é bem isso que tu falou, da janela ser peitoril baixo. Mas vocês têm total dimensão aqui para botar aqui a cama e as mesas de cabeceira, né? Sim. A gente pensou na nossa outra opção, na verdade, na entrega passada, a gente colocou a cama aqui e daí a gente fez um closet aqui com um painel na frente. Não, mas o closet onde tá também pode. Tá. Tu acha que tá bom assim? Sim. Só daí tendo... O closet... Eu tô entendendo que entra por aqui. Isso, e aqui sim. dá para fazer um painel, uma bancadinha. É verdade, não tinha pensado nisso.
Aham. Esse me parece ser o mais tradicional. Entrou, vai direto closet, banheiro, ou entra em quarto e enxerga de frente a cama. Uhum. Assim fica bem melhor mesmo, eu acho. Fica bem bom. Uhum. Não, eu acho que também tem um bom lançamento. Sejam um pouquinho mais cuidadosos, todos, nos afastamentos. Tu quer que alguém passe atrás dessa poltrona ou não? Não. Então, por que ela está a 40 centímetros da parede? Bota ela a 10 centímetros da parede. Ou bota uma poltrona maior. Tá. Tá? É assim, pensar bem direitinho na posição do mobiliário. Uhum. Tá. Muito bem. Acho que é... tem um bom lançamento aí. Muito obrigada. Pois é, ó, que bom, então. Bom, Patrick, que tá por aí, Patrick, tá tudo bem? Tudo certo. Eu posso mostrar? Pode. Fiz algumas correções, não alterei muito questão de mobiliário, mas de divisórias em si, que foi o que tu levantou na última aula. Aham. Enfim. Bueno, estão vendo o PDF? Estamos. Tá. Que estratégia. Tu resolveu bem essa biblioteca aí. Esse foi um dos quesitos que a gente tinha levantado na última aula. Nem me lembrava, a gente falou sobre isso ou só falou que tinha que resolver melhor? Não, a gente falou sobre isso, sobre essa hipótese aqui. Gostei, nem me lembrava. Eu também achei que ficou bem bom. E essa porta, esse Tu já levantou o 3D? Não, ainda não. Eu queria só confirmar. Vai ficar bonito esse canto com uma estante de livros. Essa é a ideia. Também achei. Legal. Outra situação era aqui no escritório. E aí a gente tinha pensado em colocar algum vidro jateado, alguma coisa assim, para ter um pouco mais de... Eu acho que essa circulação fica bem mais interessante, não fica... Já está um pouquinho, não é muito, mas está um pouquinho o corredor, né, se a gente for pensar. Libera um notate para mim, que eu sou uma pessoa nervosa, que eu preciso riscar. Tá, só um minuto. Acho que foi. Ó, sabe? Dá um zoom out, por favor. Claro, e também é um pouco o ônus da tua proposta de que tu só tem um acesso, mas aqui tá bastante corredor, né? E eu acho que ameniza essa situação de corredor com essa divisória de vidro. Sim, cria um pouco mais de luminosidade também ali, né? Também, porque aí não parece que é tanto corredor. O corredor fica, vamos dizer, fica mais aqui assim mesmo, né? Isso aí. Entre os 2 quartos e a lavanderia. Lavanderia, Ficou bom também esse banheiro que tu achou. O banheiro, sim, achei que ficou bem melhor. Esse eu me lembro que a gente falou. Sim. Não, deu bem certinho. As dimensões ficaram boas também. Sabe que eu acho que o padrão lá desse apartamento, falando agora na cozinha, tá? É bem isso que tu fez, é pia, fogão e geladeira. Mas, como é mais prático a pia no meio. Pia no meio? Inverter fogão e pia. Bom, apesar de que ali a pia ajuda o churrasqueiro também, né? Também, Tá, mas tu tem, né? Então, só dizer o que eu tô pensando. Eu tô pensando que tu tens... Desculpa, perdão. Que tu tem espaço para apoiar coisas entre, né? Isso aí é interessante. Não sei se você percebe o que eu tô querendo dizer. Tirou da geladeira, pode apoiar aqui ou aqui. Tá cozinhando, apoia aqui e aqui. Tá lavando, área seca, área molhada. Isso aí era legal depois definir. Não, eu acho que tá essa bancada linear, ela acabou deixando bastante espaço, né? O que eu agora pensando, acho que podia era esse com... Bom, precisar não precisa. Mas aqui ficou bem folgado, né? Aqui, né? Ficou. Mas aqui tá bom também o tamanho, não tá apertado. E tem só ver se não tem aqui um detalhe de gesso, né? Um rebaixo.
Tá. Bom, não necessariamente, tu pode tirar. Uhum. Tá bem legal. Dá mais um zoom out aí para nós. Aqui foi outro quesito que a gente tinha levantado, essa porta deixar mais centralizada. E eu acabei criando essas duas pias, eu tinha só uma antes. Sim. Acho que ficou bom Tem pro muita casal. gente que não gosta de abrir a porta e enxergar direto a bacia sanitária. Eu não vejo problema. A única coisa que eu faria é inverter a porta. Porque eu entendo que quando tu quer usar a pia, tu usa a pia muitas vezes, tipo, só deu um probleminha aqui, ficou um pouquinho na frente essa cuba do vaso, sabe? Tá. Uhum. Tá. Eu vejo as dimensões que tem aqui depois também, se dá para afastar um pouco mais. Tá, não, tô pensando, mas sim, se tu, mas fica sempre meio estranho. A pessoa que usa aquela cuba de pia nunca vai poder usar se tiver alguém sentado na bacia, entendeu? Sim. Se for o caso. Bom, também não sei. Eu não tenho duas cubas na minha casa. Não sei como é que funciona. Será que o casal, cada um tem a sua? Acho que é, né? Acho que meus clientes é assim. Eu acho Meio que que cada um sempre usa a sua, né? Sim. Tá, mas eu dou uma conferida nisso. Uhum. Tô pensando uma outra coisa aqui. Não, mas acho que tá bem. Eu tenho uma tia que ela tem um banheiro exatamente, menos com um chuveiro a mais, mas é exatamente isso. São as duas, só que a porta dela é de correr aqui. Não, mas tudo bem, pode ser. A porta de abrir contra o box não é problema, porque normalmente para usar o box tu acaba fechando a porta, porque vai ter vapor, é frio e tal. Sim, É só as pias é que muitas vezes tem que se considerar com a porta aberta, que é uma coisa muito rápida, entra, lava a mão, sai. Uhum. Sim, total. Não, claro, eu só tô aqui, é um exercício, tô olhando melhor e vendo se tem ainda alguma coisa que dê para mexer. Dá um zoom out de novo. Talvez se for o caso, deixar só uma pia mesmo. Pode ser uma cuba grande. Isso, uma cuba. O que eu tô, assim, fico olhando é aqui, parece... Se por acaso o closet pudesse entrar por aqui, tu ganhava bastante mais armário, mas acho que não é o caso, né? Porque não dá por causa da porta da lavanderia. Ganha bastante. Bom, acho que ainda dá para melhorar um pouquinho o layout. Ou no 3D a gente vai ver como é que está usando esse espaço do sofá. Tá, sim. Uhum. E no quarto do filho também. O quarto do filho tem uma coisa que tá meio estranha. Isso é um berço ou uma cama? Isso aqui? De solteiro, Tá, é uma cama de solteiro. Então, ela tem que ter os 80 por 1,90 ou 2, né? Uhum. Só que aí, olha aqui o afastamento. Ou ela é encostada na parede ou não, entendeu? Não, é que isso, a real, nem foi pensado. Foi mais para ver. Tá. Não é problema, não é para vocês ficarem chateados. Mas agora vejam como em arquitetura de interiores nós estamos. Isso aí é geral hoje, parece que aconteceu um pouquinho. Não pode largar o bloco. Tipo assim, pegar e largar. Tem que pegar de um canto do bloco, não é de endpoint qualquer, botar num canto conhecido e aí mover o quanto tu queres, uma coisa muito consciente. E aí, ou é encostado na parede, ou se é afastado, nós vamos deixar lá os 60 centímetros. O layout desse quarto de solteiro ainda tem que rever a posição da cama ali. Sim, perfeito. Mas acho que tá bem, já evoluiu, já tá armando o 3D? Sim, eu estava começando a levantar. Vamos fazer um trabalho meio conjunto para ir testando, né? Também a questão das alturas e do espaço em 3 dimensões. Sim, perfeito. Beleza. Muito bem. Tá, acho que já foi uma boa amostragem. Vou parar aqui de gravar nossa aula.
Pronto.